Olá, turmas do terceiro ano, professor presencial. Já chegamos ao final da unidade 2, concluindo aí com sucesso o componente de arte, certo? Então, estudante, esta aula vai ser para uma revisão rápida. Após essa aula, vocês irão fazer a avaliação e eu desejo sucesso. Então, prestando atenção aí nos tópicos que eu irei abordar e revendo aí alguns conceitos, certo? Então, vamos dar início. Vamos então para a aula 14.1, revisão geral da unidade 1 e logo após vocês terão a avaliação. Então, estudante, nós vamos fazer revisão da aula 9, aula 10, aula 11 e aula 13, ou seja, vocês já recebem esses planos, então vocês já sabem que nessas aulas vocês precisam ter muita atenção, rever os conteúdos, fazer anotações, porque são as aulas que geralmente terão questões na avaliação, certo? São as aulas que nós abordamos aqui na revisão também. Então, arte contemporânea, parte 2. Então, arte contemporânea, vocês já compreenderam, né, que teve início aí com a arte conceitual, certo? A arte contemporânea é o momento atual, porém já há discussões, há movimentos desde a década de 1960. Certo? Então, estudante, a arte conceitual, a ênfase é no conceito, como vocês podem ver aqui no quadro, né? Está destacado aqui. A ênfase é no conceito da obra, como essa exposição do projeto Coca-Cola. Nós discutimos na sala que qual era a intenção de Cildo Meireles. Não era só representar aí 3 garrafas de Coca-Cola, mas fazer uma crítica, né, à cultura, cultura norte-americana, que são impostas, né, nos outros países, por exemplo. Então, falamos das instalações, né, como vocês podem ver, aí esses cestos, né, sendo exposto, da etnia Suruí, foi exposto lá em São Paulo. Então, instalações artísticas são esses trabalhos, né, que o artista pode fazer essa exposição em um espaço, né? Amplia o ambiente, que pode ser tanto pintura, escultura e outros materiais. Falamos da arte performática, lembra? A arte performática, o artista envolve o seu corpo, né? Então não há interação do público. Teve origem aí na década de 1960, onde houve o uso desse termo arte performática. Foi usado para descrever obras nas quais os artistas usavam os seus corpos, né, para fazer uma representação ali, para fazer o espectador, né, refletir sobre a temática abordada. Falamos também da land art, né, que é a arte que envolve o espaço natural, ou seja, fusão da natureza com a arte. Interessante que a arte é a arte da terra, ou seja, surge a partir da integração da natureza, né, com a arte, onde a natureza faz parte, então, da criação artística. É claro que com o clima, esse trabalho ele vai se desfazer. A videoarte, que está relacionada ao uso, então, de monitores, né, de aparelhos eletrônicos, como de TV ou computador, e o artista, então, utiliza para fazer o quê? Fazer crítica, né? Crítica à indústria, né, cinematográfica, enfim, à cultura da televisão. Então, a videoarte ela é ilimitada, pode ou não ter atores com ou enredo, com som ou enredo, sem duração específica. Então, as obras podem fazer parte, então, só de uma ilustração. Seguindo aqui, o último tema da arte contemporânea, nós abordamos sobre street art, que é a arte urbana, né? Que é desenvolvido nos meios urbanos por meio de intervenções, performances artísticas que vocês aprenderam aqui nessa aula do tema arte contemporânea, também o grafite. Muito bem, estudante, vamos para a aula 10. Né? Vocês estão vendo aí que a nossa revisão é bem rápida, porque vocês já conhecem esses conceitos, então estamos trazendo aí uma breve conceituação dos temas. Então, vocês não precisam
se preocupar, porque a professora está muito rápida, devido ao tempo, tá? Porém, pode ser que eu traga aí alguma discussão que não foi feita durante as outras aulas, tudo bem? Então vamos voltar, vamos para a aula 10. Arte e tecnologia. Falamos então aí do período, né, da invenção da imprensa, né? Foi uma das tecnologias muito importante em que esse inventor aqui, Gutenberg, criou uma máquina para imprensar livros. Então, isso foi uma tecnologia nesse período aí de muita importância, porque houve, então, produção de livro em série, né? Então, uma tecnologia muito importante, é claro que hoje está muito mais avançado. Falamos da invenção da fotografia, também teve sua importância, né? Até na atualidade, a fotografia tem muito se utiliza, né, em pesquisas, enfim, todos nós gostamos da fotografia, mas começou o quê? Com um aparelho bem rudimentar, como o daguerreótipo, né? Eu trouxe a imagem para vocês, e a primeira fotografia foi nessa condição aí, ó, não tinha muita tecnologia, mas foi avançando com as tecnologias digitais. Hoje qualquer pessoa pode tirar uma fotografia, né? Usando o celular. Então, estudante, falamos então da internet, né? Uma tecnologia digital no qual o artista pode criar, né, utilizando o computador, vários trabalhos, pode-se fazer vários trabalhos, né, e publicar na internet, ou seja, uma arte tátil. E falamos também da arte digital, no qual foi possível criar muitas profissões, né, por meio da arte digital, como eu falei durante a aula, e outros eventos artísticos, como a web art, instalações interativas, museus virtuais. Eu vou mostrar a imagem para vocês. E o último tema da arte e tecnologia foi o cinema, né? O cinema, que é considerado a sétima arte, também com o objetivo das produções inicialmente o objetivo das produções era atrair a atenção do espectador. Hoje, né, o cinema atrai milhares de pessoas, né, porque utiliza uma tecnologia muito moderna, né, de imagem, movimento, histórias aí extraordinárias. Então, estudante, um pouquinho aqui, né, sobre a arte digital, que vocês conheceram. Pode-se fazer edição de fotos, desenho, ilustração, pintura digital, modelagem, animação. Então, são muitos os recursos da arte com a tecnologia. As instalações interativas são essas, que nós comentamos durante a aula. Olha aí todo esse movimento com luzes, né? As pessoas interagem aí com essa instalação, feito aí pela tecnologia digital. O cinema, a sétima arte, lembrando que começou com o cinema mudo, lembra? Eu comentei isso na sala, e com o tempo isso foi desenvolvendo o cinema mudo e também em preto e branco, né? Na atualidade há uma diversidade de tecnologia até em 3D, lembra? Vocês, quem já foi ao cinema, acredito que já participou, já assistiu um filme em 3D, então os recursos hoje são bem avançados em relação ao início, né? Mas o cinema, então, é considerado a sétima arte. Próxima aula, aula 11. Aula 11, falamos da artes visuais de cidade, né? Sobre a arte pública, que se refere à arte realizada em vários espaços da cidade, né? Que modifica a paisagem urbana e que leva os trabalhos, né, artístico até as pessoas, como grafite e outros tipos de arte, né? Então, foi a arte urbana, ela se transformou, né, na década de 1980, foi mais aceito pelo público, principalmente a arte do grafite. E sobre o papel do artista, né? Na atualidade, nós sabemos que são vários o papel do artista. Ele contribui, então, para o desenvolvimento intelectual, formação de opinião, inclusão social e educação. Então, é uma forma mais incrível de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo por meio do seu olhar, né? A partir do seu olhar. Então, o artista,
seja o artista plástico, seja o artista performista, o artista que faz trabalhos com instalações, escultura, cinema, arte circense, todos esses artistas têm um papel fundamental, trazer à tona questões sociais, políticas, no qual a população muitas vezes não está pensando, não está visualizando. Aula 13, abordamos sobre teatro e cidade, né? Que o teatro está também no campo aberto, em espaços abertos, né? No campo urbano. Teve várias fases, né? Desde a Idade Média, foi criado lá pelos gregos, né? No período dos gregos antigos, tinha objetivos de adoração a Deus, a questões filosóficas, né, da sociedade. Passou, na Idade Média, o objetivo era catequizar, e na atualidade tem objetivos também muito importantes, que é a política, né? Chegar ao público, levar questões, seja para a diversão ou para também conscientização, né? Aí falamos do teatro de palco, que é esse modelo aqui, né? Então, em muitas cidades não há o espaço físico do teatro, por isso os artistas vão até a rua, né? Teatro de rua, que é o teatro popular, é uma arte híbrida. Por quê? Porque mistura tanto a ação teatral, né? As cenas, como dança, música e circo. E aí o espaço cênico, então, é a rua, não é mais o teatro do palco, né? E o público segue os atores, participa da encenação, pode fazer interferência ou não. Então é bem livre, bem aberto o teatro de rua. E a arte circense também segue esse mesmo perfil, né? Porque os artistas vão onde o público está, né? Iniciou com as famílias viajando, né? Utilizando aquela lona. Hoje não, hoje pode ser feito também no palco. No caso, essa família aqui utiliza, né? Por exemplo, o teatro popular, a cultura popular, utiliza nos seus trabalhos a cultura popular com bonecos, teatro, circo e música. Então, há uma diversidade aí de atividades que eles fazem, né? Leva até o público. Então, estudante, fizemos aí, né, a abordagem, né, de vários temas das aulas que vocês terão que rever com atenção, com dedicação, para que vocês tenham sucesso aí na avaliação. Lembrando que o objetivo não é só isso, só fazer avaliação, tirar nota boa. Não, é aprender. Então, focamos aí algumas aulas interessantes para que vocês possam rever esses conceitos e fixar, aprender, saber dividir aí as linguagens, o que é, então, arte contemporânea, os estilos artísticos aí da arte contemporânea, né, a arte que está na cidade, que vai até os artistas que vão até o público com seus trabalhos, seja de teatro, seja de circo, performance, enfim. Então, acredito que vocês conseguiram absorver aí um pouco da linguagem da arte dos temas que eu abordei. Então, agora vocês vão ficar com a avaliação. Desejo sucesso, façam a leitura com tranquilidade, respirem, né? Faça a prova com bastante calma, que vai dar tudo certo, tá? Então, obrigado pela atenção e até logo.